Hoje iniciaremos o estudo do capítulo da cinética química. Dentro da indústria química, é muito interessante e muito importante conhecer a velocidade com que as reações químicas se processam. Então, dentro desse capítulo, a partir de hoje, a gente vai estudar principalmente dois subtópicos, onde a gente vai determinar a velocidade média das reações químicas para perceber que cada reação, a cada temperatura, a cada concentração, possui velocidades diferentes. E também vamos estudar como podemos modificar o valor da velocidade de uma reação química. Quais seriam os fatores, quais seriam as condições que a gente pode utilizar para modificar uma reação química, ou melhor, a velocidade de uma reação química. Vamos estudar reações que são extremamente rápidas, reações que são moderadas, reações que são lentas, reações químicas que demoram milhares de anos para acontecer. Para ilustrar aqui o início da nosso capítulo, eu peguei e coloquei o primeiro exemplo do foguete, onde ocorre uma reação extremamente rápida entre o hidrogênio e o oxigênio para gerar uma força suficiente, para impulsioná-lo até fora da atmosfera terrestre. E uma outra reação aqui mais demorada, que leva alguns dias para acontecer, que é a fermentação do suco da uva para formar o vinagre. De uma maneira geral, de uma forma simples, vamos usar esse exemplo aqui, onde nós temos um reagente sendo transformado em produto. No instante inicial, podemos observar aqui que só temos bolinhas vermelhas que representam a concentração dos reagentes. Com o passar do tempo aqui, podemos observar que a quantidade de bolinhas vermelhas vai diminuindo, ao passo que a quantidade de bolinhas azuis vai sendo aumentada. Então, enquanto o reagente é consumido, ele é transformado no produto. Então, a concentração dos reagentes diminui com o passar do tempo e a concentração dos produtos aumenta com o passar do tempo. Se colocarmos isso num gráfico, representarmos essa equação química, essa reação num gráfico, nós vamos ver aqui na linha do X, a grandeza tempo, o caminho da reação. E na linha do Y aqui, entre dois colchetes aqui, para nós vai significar a concentração. E essa concentração aqui, nós vamos trabalhar ela, ou vamos utilizar na forma de cálculos, sempre representada em mol por litro. Então, concentração tanto do reagente quanto do produto representada em mol por litro. E aí a gente pode observar que, olha, a concentração do reagente A sofre uma diminuição. Eu tenho uma curva decrescente. E ao passo que a concentração do produto é uma curva crescente. Na mesma proporção com que eu tenho aqui representada a transformação do reagente, do consumo do reagente, eu tenho representado o aumento da concentração da formação do produto. Para determinar a velocidade média de uma reação química, a velocidade média de consumo dos reagentes ou a velocidade média de formação dos produtos, nós vamos utilizar uma expressão bem simples, onde a gente vai dividir a variação da concentração pela variação do tempo.
ou seja, a quantidade que foi consumida do reagente dividida pelo tempo estipulado no problema, no tempo que ocorreu esse consumo do reagente. Ou então calcular a velocidade média de formação do produto, dividindo a variação da concentração, ou seja, a quantidade de produto formado, na unidade de tempo. Então, eu tenho aqui nesse gráfico representado o consumo aqui do H2O2, ou seja, a água oxigenada, com o passar do tempo, vai se transformando em água, H2O líquido, né, e gás oxigênio. E o gráfico aqui representa para nós, né, em 3 intervalos aqui, como foi acontecendo o consumo do H2O2, ou seja, da água oxigenada. Então, no instante inicial da reação, aqui no instante zero, eu tenho uma concentração aqui 0,8 mol por litro de H2O2. Depois de 10 minutos, a concentração é 0,5, mais 10 minutos ela cai para 0,3, mais 10 minutos aqui ela cai, né? Restam apenas 0,2. Então, eu posso calcular a velocidade média para cada intervalo de tempo, como poderia calcular a velocidade média para o intervalo de tempo total aqui. Aqui no caso, ele está fazendo 3 cálculos, né, em 3 etapas aqui, para determinar a velocidade nos primeiros 10 minutos, depois entre 10 e 20 minutos, e depois nos últimos 10 minutos, que é entre 20 e 30. Então, para calcular essa velocidade média no primeiro intervalo, eu vou pegar a concentração final, aqui 0,5, e diminuir 0,8, que é a concentração inicial. Se eu fizer a determinação aqui 0,5 menos 0,8, eu vou encontrar menos 0,3. Só que massa a gente não utiliza, não se deve representar com valor negativo, porque não existe massa negativa, né? Então, na expressão aqui para calcular a velocidade média de consumo dos reagentes, se coloca esse negativo aqui na frente, ou seja, 0,5 menos 0,8 seria menos 0,3, menos 0,3, 0,3. Dividido pelo tempo, eu teria uma velocidade média de 0,03 mol por litro por minuto, nesse primeiro intervalo. Se fizer a mesma coisa para o segundo intervalo, 0,3 menos 0,2, transformando para positivo, né? Dividido por 10, 0,02 mol por litro por minuto. Se eu calcular aqui no trecho 3, o 0,2, que é o final, menos o inicial 0,3, eu vou encontrar 0,1. Dividido por 10, 0,01 mol por litro por minuto a velocidade. Então a gente pode perceber que a velocidade média no primeiro intervalo aqui é maior que no segundo, que por sua vez é maior que no terceiro. Então a concentração do H2O foi diminuindo, a sua velocidade média também foi diminuindo. Tá? Além de calcular a velocidade média para uma reação química, a gente pode calcular a lei da velocidade. O que a lei da velocidade nos diz? Ela nos indica qual é o comportamento que vai acontecer com a velocidade da reação quando as concentrações dos reagentes forem sendo alteradas. Por exemplo, se eu dobrar a concentração de A, o que aconteceria com a velocidade? Se eu triplicar a concentração de B, o que aconteceria com a velocidade? Se eu diminuir pela metade a concentração de A, o que aconteceria com a velocidade? Então, a lei da velocidade, né, vai indicar para nós o comportamento da velocidade em função da concentração dos reagentes. E ainda essa velocidade, essa lei da velocidade, vai depender da constante, que ela tem um valor específico para cada tipo de reação química e para cada temperatura. Mas só que agora, nesse caso aqui, para o início do capítulo, nós não vamos levar em consideração essa constante K aqui. Vamos trabalhar com apenas as concentrações de A e de B. Para facilitar, então,
trocar aqui de transparência e vamos utilizar um exemplo aqui para calcular, então, a velocidade média da reação e a lei da velocidade. Então, nesse caso aqui, nós temos 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2 para produzir 2 mols de NH3. E esta tabela aqui está nos fornecendo a concentração em mol por litro, né, de NH3 formado com o passar do tempo. Então a tabela, a gente pode observar que ela foi sendo colocada aqui, a variação, né, de 5 em 5 minutos, ó, tá vendo? E a formação aqui da quantidade de NH3 também foi sofrendo variação aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a velocidade média da reação somente para os primeiros 5 minutos. Tá? Vamos calcular a velocidade média, levando em consideração esse intervalo de tempo. E para isso, vamos trabalhar com esta variação da concentração. Eu poderia calcular a velocidade média para qualquer intervalo de tempo aqui, sem problemas. Mas vamos utilizar só os primeiros 5 minutos para facilitar o entendimento. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou escrever a equação, vou transcrever ela aqui para baixo. 1 de N2 mais 3 de H2 para formar 2 de NH3. Então, no instante inicial, aqui 0 minutos, ele está dizendo que a quantidade inicial aqui do NH3 era 0. Mas depois de 5 minutos, a concentração aqui do NH3 é de 20. Só que tem um detalhe, ele não me disse qual era a concentração inicial aqui, não me disse qual era a concentração inicial aqui do H2. Só que isso não vem ao caso, não é interessante eu conhecer esse valor inicial aqui. O interessante é eu conhecer se formou em 5 minutos 20 mols por litro de NH3, qual foi o consumo de N2 aqui? Qual foi o consumo de H2? Isso sim é interessante para nós. E eu posso descobrir fazendo uma relação entre os coeficientes estequiométricos. Quando se consome 1 mol de H2, são formados 2 mols de NH3, ou seja, exatamente o dobro. Então, para formar 20 mols de NH3, foram consumidos 10 mols de N2, que é a relação 1 para 2 o dobro, então 10 para 20 o dobro. Feito isso, eu também posso determinar a concentração, ou melhor, a quantidade de H2 consumida. Então, vou fazer uma relação novamente entre os coeficientes estequiométricos. Ao passo que consome 1 mol de N2, aqui são consumidos de H2 3 mols, ou seja, exatamente o triplo. Então, se consumiu 10 de N2, o triplo H2 já vou encontrar aqui em 30 mols. Feito a determinação, né, encontrando o valor consumido de cada um deles, né, a partir do valor fornecido aqui pelo problema na tabela, né, do NH3, eu posso calcular a velocidade média. Então, velocidade média do N2, eu vou dividir, então, essa quantidade aqui consumida no intervalo de tempo aqui de 0 a 5 minutos, que foi de 5 minutos. Eu vou encontrar aqui o valor de 2 mol por litro por minuto. Posso calcular a velocidade média também do H2. Como que eu vou proceder? Vou dividir aqui a quantidade formada de H2, 30, pelo valor do tempo, necessário, aí, intervalo de tempo que também vamos considerar de 5 minutos.
E vou encontrar que o valor para a velocidade média de consumo do H2 foi de 6 mol por litro por minuto. E finalmente posso calcular a velocidade média de formação do NH3, onde eu vou dividir a quantidade de NH3 formada 20 pelo mesmo intervalo de tempo 5 e vou encontrar o valor 4. Então, se a gente fizer esse tipo de cálculo, eu vou pensar assim: a velocidade média de consumo da reação em relação ao N2 é de 2 mol por litro por minuto. A velocidade média da reação em relação ao H2 é de 6 mol por litro por minuto. Mas a velocidade média da reação em função do NH3 vai ser de 4 mol por litro por minuto. Mas eu poderia pensar também assim: qual seria a velocidade média da reação, sem eu especificar em relação ao H2, N2 ou NH3. Então, neste caso, nós vamos dividir esse aqui por 1, porque o coeficiente aqui do NH2 é 1. Eu vou encontrar o valor 2. Se eu escolher aqui o H2, eu vou dividir por 3, porque o coeficiente aqui é de 3. Vou encontrar o valor 2 também. Mas se eu escolher trabalhar com NH3, eu vou dividir por 2. E vou encontrar o valor 2. Percebe que o valor da velocidade média da reação química, sem especificar em relação a qual reagente é o produto, vai ser 2. Ou seja, os valores são iguais aqui. Ok? Feito isso, também eu posso pensar em termos da lei da velocidade. Velocidade igual a uma constante que multiplica a concentração dos reagentes, que são o N2 e o H2 que foram dados. Só que o coeficiente estequiométrico do N2 é 1. Do H2 aqui é 3. Porque a gente tem que raciocinar o seguinte: na mesma medida, no mesmo intervalo de tempo que há o consumo de 1 mol de N2, há o consumo de 3 mols de H2. Aí a gente diz que a reação química em relação ao N2 ela é de primeira ordem. E em relação ao H2 ela é de terceira ordem. Mas como eu falei antes, né, o que isso tem a ver com a velocidade? Bom, quando a reação química em relação a um dos reagentes é de primeira ordem, isso significa que se eu dobrar a concentração de N2, a velocidade vai dobrar também. 2 na 1, 2. Se eu triplicar a concentração de N2, 3 na 1, vai dar 3, a velocidade triplica. Então, isso é a primeira ordem. Aumentar, dobrar a velocidade a concentração desse reagente dobra a velocidade. Agora vamos olhar em relação ao H2, que é de terceira ordem. Então, se eu dobrar a concentração de H2, 2 elevado ao cubo, a velocidade vai aumentar 8 vezes. Se eu triplicar a concentração de H2, 3 elevado ao cubo vai dar 27. Então, a velocidade irá aumentar 27 vezes. Então, a lei da velocidade me diz, me informa o que vai acontecer com a velocidade caso eu comece a modificar a concentração dos reagentes aqui.